Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será Teorema de Pitágoras. É aquela lista preparatória que tem como referência algumas habilidades do centro de mídia e visando aprofundar um pouco os temas. Então, como foi trabalhado durante essa semana o Teorema de Pitágoras, eu resolvi pegar uma questão do Enem 2017 para a gente poder trabalhar essa ideia. E aí, essa questão está no caderno Aprender Sempre também. Se você quiser dar uma olhadinha nela aí, está na página 80 e alguma coisa. Eu não lembro aqui de cabeça a página. Bom, mas essa lista, ela ficará para vocês, caso alguém queira impressa, eu sempre, como sempre faço, disponibilizo para vocês, tá? Bom, então vamos à questão. Enem 2017. Para decorar uma mesa infantil, o chefe de cozinha usará um melão esférico. Então, o melão esférico é o formato de uma esfera. A esfera faz parte do que a gente conhece na matemática como corpos redondos, que são três sólidos geométricos principais, né? Que é a esfera, o cone e o cilindro. Então eles têm algumas características do círculo. Então você vai perceber aqui que ele fala ó, do melão esférico e fala o diâmetro. O diâmetro ele é um conceito do círculo que também é aplicado na esfera, que tem algumas características do círculo também. Tem diâmetro, tem raio e tem circunferência a esfera também, tá? E aí no caso ele falou que o diâmetro mede 10 centímetros. Continuando, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa. O chefe fará um corte de modo que o raio R, chama de R o raio, da secção circular do corte seja pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região em que os doces serão afixados. Então, só para fechar aí, né? A esfera é o formato de uma bola e tal. Se ele colocar do jeito que o melão tá, ele vai ficar rolando, ele não vai ter estabilidade. Então, ele vai fazer um corte na base para que fique firme. E esse corte, que ele chamou de secção circular, tem que ter pelo menos 3 centímetros. Se é pelo menos 3, pode ter 4, 5 e assim vai. Só que conforme ele aumentar o raio desse corte, pensando matematicamente, falando, ele vai ter que aumentar o tamanho dessa calota, dessa secção circular, certo? Quanto maior o raio, maior o corte que ele tem que fazer, certo? E isso oh, desculpa, engasguei aqui. E isso vai diminuir o tamanho do melão, consequentemente o espaço para ele afixar os doces de festa aí, certo? Então, pelo menos 3, então a gente vai trabalhar com a menor medida, que é 3 centímetros, que ele vai fazer o corte mais ou menos assim. Aqui está o modelo matemático do que vem a ser. Então, está a parte de cima onde os doces serão afixados, a parte rachurada, que é essa parte listrada aí, que será apoiada na mesa, e a calota que ele vai cortar, que ele vai eliminar. Então, o centro da esfera, não é um círculo, é um desenho 3D aí, tá? Da esfera, ele marcou como O, e ele fez algumas marcações aí. Do O até a borda, no sentido vertical, passando pelo ponto A, tem um ângulo de 90 graus, ou seja, é perpendicular ao raio. Esse raio maior seria o raio da esfera, tá? E aí nós temos o raio da calota, que seria no formato de um círculo. Ou seja, tá uma esfera, ele vai cortar, embaixo vai ficar a base de um círculo, e tem o raio também referente a esse valor. E aí a altura H, que a gente que está marcando ali para a gente, e o raio desta esfera também. Então a gente tem que ficar esperto com os detalhes, né? O raio e da esfera, e tem o raio do círculo, da parte circular, que ele colocou um R minúsculo ali, certo?
Bom, continuando. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a quanto? E tá lá as alternativas. Bom, não é dos exercícios mais difíceis do Enem, mas vamos lá, vamos interpretar o desenho. Então, vou começar fazendo o raio da esfera, que seria do ponto O até a borda, e a gente vai perceber também que tem uma medida pontilhada que vai do ponto O até o ponto B. Essas duas medidas são o raio, mas é o raio da esfera. Ele falou o quê? Falou que a esfera tem o diâmetro, ou o melão, tem o diâmetro de 10 centímetros, significa que esse raio é igual a 5, certo? É igual a 5 centímetros, e aqui também é 5 centímetros, que é a medida do raio, que é a distância do centro até a borda, igual a gente viu no círculo, tá? E aí nós temos uma medida x aqui, que será a altura, ou melhor, a distância do ponto O até esse ponto A, que vai ser o raio que ele falou da calota circular. Esse raio ele falou que tem que ser pelo menos 3 centímetros, então já marquei aqui. Vocês já devem ter percebendo aí já deve ter percebido que é um triângulo retângulo ali, cuja tem três medidas, tem a medida x, a medida 5, que é o raio da, da esfera, e a medida 3, que é o raio desse círculo que ele chamou de calota circular. E aí nós temos que calcular essa altura h aqui, que eu vou trazer ela para cá, certo? Bom, para calcular a medida x, porque a gente sabe que somando essa medida x e essa medida h vai dar igual a 5 centímetros, que é o raio da esfera. Só que ele quer saber só aquela medida h. Para saber a medida h, eu consigo descobrir a medida x e vejo quanto que falta para chegar no 5. Né? Descobrindo a medida x, eu só vejo o quanto que falta. Bom, como que você vai fazer para encontrar a medida x primeiro? Eu coloquei aqui mais ou menos o desenho. Isso é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 5, um dos catetos x e o outro é 3 centímetros. Você vai aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que mede aquela medida x. Descobriu a medida x, você vai comparar para ver o quanto que falta para chegar em 5. Bom, olhando o desenho, tá? Para mim, o desenho da questão foi pobre, vamos dizer assim, porque a gente vai perceber, olhando o desenho, a gente percebe que a medida x ela é menor do que a medida h. Não é? Claramente a gente percebe isso. Só que quando a gente substituir aqui na segunda parte do valor, infelizmente ela vai ser maior, né? Então, assim, faz o cálculo sem se preocupar muito com o modelo matemático que foi apresentado e aí coloca a resposta lá para poder fazer o valor. Mas, mais uma vez, o triângulo pitagórico que cai em uma questão aí de matemática envolvendo o teorema de Pitágoras, certo? Faz o cálculo, qualquer dúvida vocês perguntam e fica atento só com esse detalhe do desenho, que a medida x ela será maior do que essa medida h. Infelizmente o desenho está mostrando para a gente ao contrário, mas é isso, né? A gente vai fazer o cálculo matemático pensando aqui, não se preocupando muito com o desenho, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço a todos, até!